E o Judiciário rejeitou o pedido da defesa e manteve a prisão domiciliar e todas as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Segundo o STF, além de suposto risco de fuga, a soltura do ex-presidente coloca em xeque a ordem pública e a aplicação da lei penal. A defesa de Jair Bolsonaro havia argumentado que, como ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura e investiga a alegada coação de justiça, não haveria mais justificativa para manter a restrição à sua liberdade. Para a PGR e o Judiciário, no entanto, além da condenação, Jair Bolsonaro já teria cumprido reiteradamente as determinações judiciais que reforçaria a manutenção da prisão e de outras restrições. Teria descumprido essas determinações? Bem, vamos discutir com os nossos comentaristas. O Roberto Mota está a postos no Rio de Janeiro, ao vivo, vai trazer as impressões a respeito dessa decisão do STF, manutenção da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. É uma prisão domiciliar, mas é uma preventiva, né? Porque não há condenação nesse caso e ele nem foi incluído na denúncia que foi produzida e oferecida pela PGR. Mota, seja bem-vindo. Surpreso com essa nova decisão da Justiça? Não, eu não posso dizer que estou surpreso, mas é uma prisão surrealista, que não se ampara em nada. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Quem resumiu muito bem a situação foi, mais uma vez, André Marsiglia. Ele diz: a prisão de Jair Bolsonaro havia sido determinada em um inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro. Jair Bolsonaro não foi denunciado, então todas as restrições, inclusive a prisão, deveriam ser revogadas. A defesa de Jair Bolsonaro fez esse pedido, mas o ministro manteve a prisão com base em um suposto risco de fuga. Mas nenhuma prisão pode ser decretada ou mantida fora de um procedimento formal. Se Jair Bolsonaro não é parte de um inquérito nem de um processo, a sua prisão domiciliar carece de suporte técnico. Ela está, por assim dizer, ancorada no nada, sem base legal, sem justa causa, sem processo. E André Marsiglia termina dizendo: a ilegalidade virou a regra. Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, mas acaba sofrendo uma penalização, né? A Justiça determina a manutenção da prisão domiciliar. Chamar o Luiz Felipe Dávila para analisar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que alega risco de fuga e vai na contramão, inclusive, do que você disse há algumas semanas, né, Dávila? Entendendo que muito em breve Jair Bolsonaro poderia sair da prisão domiciliar, ficaria alguns dias ou algumas semanas até a determinação do cumprimento daquela outra sentença, né, do suposto tentativa de golpe, a suposta tentativa de golpe, que ele foi condenado, e é preciso considerar que talvez isso não aconteça, né? Por uma inovação, algo que nem os juristas conseguem explicar, né, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, você tocou no ponto certo. A justiça, o cumprimento da lei, não é tecido na mão de um alfaiate que ele recorta de acordo com o seu cliente. O cumprimento da lei tem de ser impessoal, valer igualmente para todos os cidadãos. Portanto, o Código Penal diz que se, no caso de um inquérito como foi aberto para investigar Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro foi citado. E depois, a investigação mostrou que o ex-presidente não tinha absolutamente nada a ver com o envolvimento de Eduardo Bolsonaro se mobilizando nos Estados Unidos para aplicar lei Magnitsky ou tarifas ao Brasil. Tornou-se injustificável, juridicamente, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Segundo, o ex-presidente não deu nenhum sinal de descumprimento das regras estabelecidas quando ele estava cumprindo a tal da prisão domiciliar.
Portanto, é injustificável do ponto de vista jurídico. Isso mostra, Canhato, mais uma vez, que as regras do Estado Democrático de Direito, devido ao processo legal do direito à ampla defesa, não são mais respeitadas no Brasil. É um país onde a justiça parece justiça de justiceiro e não mais a justiça das leis e do direito. Pois é, daqui a pouco o Cristiano Beraldo estará com a gente, vai trazer também suas análises e impressões para uma nova determinação, um novo posicionamento da Justiça, negando esse pedido que foi feito pelos advogados de Jair Bolsonaro, portanto, mantida a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Deixa eu só voltar com o Mota, porque tem um ponto que a gente precisa também tratar, considerar e se aprofundar quando a gente analisa as decisões que são tomadas pela nossa Justiça, especialmente a da Suprema Corte. Na semana passada, Mota, vocês falavam sobre algumas sinalizações, alguns eventos, alguns posicionamentos, no caso da Suprema Corte, que poderiam indicar uma mudança de posicionamento ou um ajuste na maneira como a Corte atua. A saída de cena de um personagem, a revisão de uma decisão de um ministro em relação ao advogado de uma outra figura, né, o cancelamento de uma destituição. E aí pessoas começaram a ligar os pontos, fazer uma conexão. Será que isso indica uma mudança de posicionamento? Você consegue projetar alguma mudança, até naturalmente uma nova presidência na Suprema Corte? Você acha que talvez estejamos observando o início da retomada de um processo que poderá desembocar naquilo que a gente chamava de normalidade, ou pode ser apenas uma coincidência, Mota? Isso é uma esperança de muita gente, Canhato. As sanções, como as sanções da Lei Magnitsky, elas são menos uma punição e mais um incentivo a mudança de comportamento. É assim que sanções funcionam. Mas é difícil encontrar qualquer sinalização no caso específico de Jair Bolsonaro. Bolsonaro continuará preso por ser Bolsonaro. Imaginem se Jair Bolsonaro pode ficar em liberdade. Ele representa um risco para a ordem pública. Se eu não me engano, isso está na decisão. Traficantes, sequestradores, homicidas e estupradores saem regularmente da prisão no Brasil. Alguns saem beneficiados por habeas corpus emitidos durante plantões judiciais. Ora, mas isso não é risco para a ordem pública. Um dia desses, quem tem chance de ser solto é Adélio, aquele que esfaqueou Jair Bolsonaro. Bolsonaro preso, Adélio solto. Isso é tudo o que você precisa saber sobre o sistema de justiça brasileiro.